Queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Depois nós vamos também ler no capítulo 10, apenas um versículo de Daniel 1, que é o versículo 8, e eu queria que você prestasse atenção, porque é um versículo muito forte para a gente, é um versículo precioso, porque nesse momento foi falado por um adolescente de 16 anos, 15, 16 anos, era a idade de Daniel, e olha a atitude dele. Daniel 1, versículo 8, diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Agora vai para o capítulo 10, por favor. Versículo 11 e 12, depois nós vamos ler o 19, diz o seguinte: ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Versículo 19, e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Deus, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos pela tua palavra que é tão maravilhosa, a tua palavra que enriquece a nossa vida, a tua palavra que nos dá direção, a tua palavra, Senhor, que nos dá determinação para viver nessa terra. Senhor, eu tenho certeza que Daniel era conhecedor da tua palavra para ser uma pessoa tão firme, ó Deus, tão determinada, tão dedicada, tão consagrada ao Senhor. Por isso eu lhe peço, Pai, que o Senhor esteja falando ao nosso coração e nos dando, Senhor, entendimento que o Senhor quer levantar servos e servas determinados nessa terra, gente que te conhece de verdade, gente que levanta o teu nome, gente que é capaz de abrir mão de prazeres para que o teu nome seja exaltado, Senhor, e nós pedimos, abençoa-nos nessa noite, fala ao nosso coração. Eu lhe peço, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria ao ministrar a tua palavra, Senhor, e que haja entendimento do teu povo sobre aquilo que tu queres falar a cada um de nós. Começa falando ao meu coração, ó Deus, eu te peço isso na certeza que o Senhor está presente neste lugar. Senhor, eu lhe peço que o Senhor repreenda deste ambiente todo espírito maligno, que venha trazer confusão nas mentes, que possa trazer, Senhor, inquietação. Nós repreendemos no nome de Jesus e pedimos, ó Pai, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. Como eu falei, esses versículos que eu acabei de ler, mostra alguém que resolveu se consagrar ao Senhor, ou seja, a vida dele, ele queria que fosse uma vida santa ao Senhor, era o desejo de Daniel, era ainda muito jovem, e às vezes a gente fala assim, os nossos adolescentes, eles vão errar como nós erramos, etc, mas tem alguns que desde a sua juventude resolvem não se contaminar com as iguarias do rei, e levam a sua vida dessa forma. Adultos resolvem não se contaminar com aquilo que o inimigo coloca, dizendo, esse prazer você tem que usufruir,
Não tem problema nenhum usufruir disso. Não tem nenhum perigo você fazer isso. O tempo todo, o inimigo ele tenta tirar a nossa vida de ser uma vida consagrada a Deus, de nós conhecermos a Deus de verdade. Nós precisamos conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Pergunta a pessoa que está do seu lado: você conhece a Deus? Você conhece Deus mesmo de verdade? Muitas vezes a gente ouve falar de Deus, mas não conhece Deus de verdade. E aqui nós vemos alguém que mesmo na sua juventude conhecia Deus, que era Daniel. E Daniel é um exemplo para a gente, né? Aqui nós vimos no versículo 12, que nós acabamos de ler no capítulo 10, Deus dizendo o seguinte: eu vim por causa das tuas palavras. Daniel era tão consagrado a Deus que Deus falou: eu vim porque você falou, você orou. Quando você ora, eu ouço, e eu venho, e eu tomo a sua causa, eu tomo a causa de quem você está orando. E Daniel estava orando pelo seu povo. Eu vim por causa das tuas palavras. Não foi por causa do povo, não, foi por causa das tuas palavras. Não é, Deus não intercede às vezes na vida dos nossos filhos, né? Às vezes não é por causa do filho, não, porque às vezes o filho está desgarrado, está tendo um problema, mas é por causa das nossas palavras, é a nossa oração, em relação ao marido, em relação à esposa, em relação ao trabalho, é por causa da tua palavra. Quando você ora: Deus, abençoa a minha empresa, abençoa esse trabalho para que eu possa ser abençoado. Nós temos que fazer isso, orar, e Deus vem por causa das nossas palavras. Abençoa a nossa cidade, abençoa, Senhor, tem misericórdia, e Deus vem por causa das nossas palavras, Ele ouve as nossas palavras. Deus queria mostrar aqui nesse livro que Daniel o conhecia de verdade. Tão impressionante Daniel, que Ezequiel ele foi levado 8 anos depois, na segunda leva. Daniel foi levado na primeira leva para a Babilônia. Ele era escravo ali na Babilônia. Tudo que ele falou aqui, estava na Babilônia, ali cativo na Babilônia. E ele foi levado na primeira leva, e 8 anos depois Ezequiel, o profeta Ezequiel, foi levado. E no capítulo 14, versículo 14, ele faz uma menção de honra para Daniel. Ele diz o seguinte no versículo, Deus dizendo, né, o seguinte: ainda que estivesse no meio da cidade, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Deus. Você pensa bem Deus falar isso de você? Olha que coisa linda. Deus chega e fala para Ezequiel o seguinte: olha, eu não vou livrar essa cidade não, essa cidade tem pecado. Ainda que estivesse no meio dela Noé, que nós sabemos quem foi Noé, no mundo corrompido, ele resolveu não se contaminar também, e só ele e a sua família foram salvos na arca, e é um símbolo da volta de Jesus, Noé, entrar na arca com a sua família. Então muitas pessoas que não estão levando Deus a sério, estão se corrompendo neste mundo, Jesus vai voltar e vai ficar, e aqueles que estão levando Deus a sério, consagrando as suas vidas, vão subir com o Senhor nos ares. Jó é um homem que Deus olha para ele e fala: está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha para o meu servo Jó. Fala com Satanás, Deus diz para Satanás, ele fala: é porque ele tem tudo, o Senhor dá tudo para ele. E Satanás começa a tocar em Jó, na sua família, na sua saúde, e Jó continua fiel. Ele é comparado, Daniel, com esses homens, Noé, Jó e Daniel. Que coisa tremenda. Por quê? Porque ele resolveu, ainda muito jovem, não se contaminar com as iguarias do rei. Ele passou por 4 reinos, Nabucodonosor, Belzazar, Dario e Ciro, e continuou sem contaminar.
o seu coração. Por quê? Simplesmente porque ele conhecia Deus. Os 12 capítulos de Daniel, os 6 últimos são proféticos. Ele fala para a nação de Israel, inclusive no capítulo 9, fala das 70 semanas de Daniel, que é a nossa base escatológica, dos tempos do fim, daquilo que vai acontecer no tempo do fim, a grande tribulação, as coisas que vão acontecer. E são livros proféticos, os 6 últimos. Mas os 6 primeiros são livros de quem conhece a Deus. Daniel conta histórias, ele vai falando da sua vida, da vida dos seus amigos, daqueles que também resolveram não se contaminar com ele, e ele vai falando da vida e mostrando para a gente quem é Deus. Por isso que eu perguntei, você sabe quem é Deus? Quem é Deus? Daniel sabia, ele conhecia Deus. Por isso, vieram as provas, vieram as dificuldades, e ele permaneceu firme, porque ele conhecia a Deus. Quando a gente conhece a Deus de verdade, não precisa ser velho para conhecer a Deus. Ele era jovem quando ele demonstrou que ele conhecia a Deus. Os seus amigos eram jovens quando eles demonstraram que conheciam a Deus, e eles demonstraram que conheciam Deus poderoso, maravilhoso, tremendo, o Deus que realmente é o nosso Deus. E eu queria nessa noite estar enfatizando isso, tantas coisas maravilhosas para a gente falar. Esse livro, já preguei inúmeras vezes nele, inúmeras mensagens, talvez no capítulo 1, inúmeras mensagens, no capítulo 2, inúmeras mensagens, mas eu queria nessa noite falar exatamente do Daniel, que conhecia Deus e quis apresentar Deus para a gente. E quando nós começamos a ler e folhear esses 6 primeiros capítulos, nós vamos conhecer um pouco de Deus. E eu queria falar uma característica de Deus em cada capítulo, aquilo que Daniel queria mostrar para a gente. E o primeiro capítulo, ele mostra o Deus que protege e dá sabedoria e inteligência. Quando você vê aqui o capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. Olha o que aconteceu, a história do capítulo 1. Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele sabia que aquelas comidas, aqueles vinhos eram sacrificados aos deuses mudos e surdos, aos deuses pagãos, e ele falou, não quero me contaminar com isso. Pediu ao gerente lá, olha, permita que a gente coma só legumes, frutas, não queremos comer aqui da mesa do rei. E ele falou, olha, se vocês comerem só isso, vocês vão ficar fracos, vão parecer doentes, e o rei vai cobrar isso de mim. Ele falou, não, experimenta. Eu gosto muito dessa parte quando ele fala, experimenta, porque eu conheço Deus, pode experimentar, você vai ver que vai ser diferente. E o texto nos diz que depois de um certo tempo, eles estavam mais bonitos, mais viçosos do que os outros que comeram da mesa do rei, da fartura do rei. Por quê? Porque eles tinham a bênção de Deus sobre a vida deles. Não é que legume faz a gente ficar forte, só legume faz a gente ficar forte, não, a carninha faz bem, né? Mas com certeza foi a graça de Deus sobre a vida deles. Nós precisamos muito mais da graça de Deus do que de comida, gente. Nós precisamos que o alimento espiritual esteja sobre a nossa vida. Quando nós nos sacrificamos em jejuns ao Senhor, o Senhor se agrada da gente, e Ele torna a nossa vida mais viçosa, mais bonita, e nos torna mais inteligentes e sábios. Por quê? Porque nós ficamos com a mente mais sadia. Quando nós não nos contaminamos com o mundo, a nossa mente é uma mente limpa e purificada e abençoada por Deus. E Daniel queria exatamente mostrar isso. Queria mostrar nesse capítulo que quando ele resolveu não se contaminar, aquilo que o rei queria exigir de todos eles, e foi experimentar todos, começou a fazer prova. Agora é o vestibular. E Daniel e os seus amigos passavam em
todas as provas. Eles eram muito mais inteligentes e muito mais sábios que os outros. E nós na vida, ao passarmos por provas, e nós vamos passar por provas, se nós estamos consagrados a Deus, se a nossa vida está consagrada ao Senhor, certamente nós vamos passar pelas provas muito melhor do que as pessoas do mundo, porque nós temos a graça do Senhor sobre a nossa vida, nós temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, é Ele que nos dá sabedoria e inteligência. A palavra de Deus nos diz isso, lá em Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e se Ele a dada. Quem é que dá sabedoria? É Deus. Quem é que dá os dons para a gente? Deus. Quem dá inteligência? É Deus. É Deus. A palavra de Deus nos diz que o princípio, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo a Deus, quando eu respeito a Deus, Deus começa a me dar sabedoria. Deus vai te dar sabedoria no seu casamento, Deus vai te dar sabedoria na sua escola, Deus vai te dar sabedoria para você criar seus filhos, Deus vai te dar sabedoria para você lidar com seus pais, Deus vai te dar sabedoria para você estar na empresa onde você está e se destacar, porque é Deus que dá isso. É Deus que dá isso, é a palavra de Deus, basta você ler, e nós acreditamos inteiramente nisso aqui, como Daniel acreditou. Foi Daniel que escreveu o seu próprio livro, e ele estava contando a sua história, contando: olha, eu resolvi não me contaminar, olha, foi incrível, eu falei com um cara, experimenta, e Deus foi fiel. Quando nós fomos arguídos pelo rei, nós só tirávamos nota 10, enquanto os outros ficaram de lado. Nós fomos mais inteligentes e mais sábios do que todos os outros, porque é Deus que faz isso. Olha a confiança de Daniel, a crença de Daniel. Se você crer e consagrar sua vida a Deus, certamente você será mais sábio e inteligente do que as outras pessoas. Não tenho dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida, porque é a palavra de Deus. Basta você ler os Salmos, ler lá o Salmo 119, dizendo: olha, eu sou novo, mas eu sou mais sábio que os meus professores. O professor pode até te ensinar algumas coisas, mas em termos de sabedoria para viver, para ser inteligente, para viver bem nessa terra, você vai dar aula para ele, porque é o nosso Deus que nos dá isso. No capítulo 2, olha que interessante, Daniel, ele mostra Deus como Deus revelador de segredos. Deus como revelador de segredos. No capítulo 2, versículo 22, ele diz o seguinte: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Nabucodonosor teve um sonho, e ele chamou todos os seus sábios, todos os seus videntes, todos aqueles seus adivinhadores, e falou: olha, eu quero que vocês revelem qual foi o meu sonho e o que esse sonho quer dizer. Os caras ficaram malucos, porque ele não contou o sonho, e eles começaram a questionar, e Daniel ficou sabendo que Nabucodonosor falou: vou matar todo mundo, se vocês ficarem me enrolando, vou matar todo mundo. Daniel ficou sabendo disso, e foi e pediu oração aos seus amigos: vamos orar, que Deus vai revelar o sonho, aquilo que está escondido, Deus vai revelar. E assim foi feito. E Daniel teve a revelação do sonho. Ele viu uma estátua, assim como Nabucodonosor tinha visto, cabeça de ouro, peitos de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, e pés meio barro, meio ferro. E aí Deus revelou para ele: olha, essa é a história da humanidade, como é que vai acontecer. A cabeça de ouro é Nabucodonosor, depois vem o império Medo-Persa, depois vem o império grego, depois o império romano, e o último império é o império que vai reinar no final, o império que será espedaçado pelo Messias, a pedra que vai cair sobre ele, e é o império do anticristo,
que nós sabemos que já está sendo instalado no mundo e vai ser destruído por Jesus um dia. E Deus revela isso, e a história prova anos depois. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém sabia que ia aparecer grego, ninguém sabia que ia aparecer Medo-Persa para dominar o mundo, seriam os senhores do mundo, mas Deus já tinha revelado há muito tempo para Daniel, e por isso é uma prova irrefutável que a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus é o Deus que revela as coisas. Quando nós falamos que Jesus Cristo está para voltar, Ele vai voltar, e Ele tem revelado isso para nós, e nós sabemos que esse tempo está próximo, e nós temos que estar atentos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque Jesus Cristo está para voltar. Ele que revela as coisas que estão escondidas. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 17, diz o seguinte: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu faço? Abraão era o quê? Servo de Deus. E Deus falou: eu não vou ocultar de Abraão o que eu faço. E se você é um servo consagrado do Senhor, se você tem dedicado a sua vida ao Senhor, Deus vai te revelar muitas coisas, Deus vai te dar muitos sonhos, Deus vai te mostrar antes das coisas acontecerem, porque Deus é o Deus que revela sonhos, revela o escondido, e que é o Senhor de todas as coisas, e o Senhor da história. É esse Deus que Daniel queria apresentar, e ele conhecia esse Deus. Ele fala: Deus é Senhor da história, Ele revela tudo para os seus servos, antes das coisas acontecerem, Ele está revelando para os seus servos, e nós acreditamos nisso. Deus está revelando para a gente o fim dessa humanidade, do que está acontecendo, o mal, tudo mostra que Jesus Cristo está para voltar. Não pense você, esses terremotos que estão acontecendo, aconteceu o dia, abalou São Paulo, o Brasil não tinha terremoto, já está começando a ter terremoto, abalou prédios, as pessoas sentiram os prédios tremerem, e o mundo inteiro está cheio de terremotos. O Senhor Jesus Cristo falou que isso ia acontecer, a fome que está acontecendo, as pestes, olha o que está acontecendo no Brasil, quando não é, a pessoa não está com chikungunya, está com dengue, está com zika, está com tudo quanto é coisa, febre amarela, é todo dia. Abre os olhos, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e Ele é Senhor da história e revelador de segredos. No capítulo 3, Ele mostra que Deus está presente nos tempos de angústia, conosco, e nos liberta. Basta você lembrar da história. Nabucodonosor faz uma estátua de ouro, talvez inspirado naquela estátua que era cabeça de ouro. Ele falou: vou fazer uma estátua de ouro. Mostrou que eu era a cabeça da estátua, e ele faz uma estátua de ouro, uma estátua enorme, e fala: olha, quando tocar todos os instrumentos, todo mundo tem que me adorar, tem que adorar aquela estátua. E os amigos de Daniel não adoraram, Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram, e por isso Nabucodonosor ficou furioso, e mandou que eles fossem lançados na fornalha ardente. E ao lançar eles na fornalha ardente, ele percebeu que não eram 3 homens mais, eram 4 homens que estavam ali, e eles estavam andando no meio do fogo perfeitamente, e aqueles que os lançaram foram mortos imediatamente, de tão quente que estava aquele fogo, e eles saíram daquele lugar sem ter cheiro de fumaça, sem os seus cabelos estarem chamuscados. Por quê? Porque Deus é o Deus que nos livra no tempo da angústia. Deus nos liberta muitas vezes das situações difíceis que a gente está vivendo. Daniel queria apresentar para a gente, ele conhecia esse Deus, o Deus que o libertou no início, quando ele chegou na Babilônia, e o Deus que libertou miraculosamente os seus amigos da fornalha ardente. E você nem imagina quantos livramentos Deus te deu a essa semana, quantos livramentos Deus tem nos dado, e quantas vezes nós percebemos com os nossos olhos e vemos Deus está nos livrando, porque o nosso Deus é esse Deus. Lá em Isaías 43, versículo 2, diz o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo,
Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E o Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus está presente com a gente no dia da angústia. Nós passamos por angústias, e Jesus Cristo, Ele foi claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando você estiver passando pelas águas, estarei com você. Quando estiver passando pelo fogo, estarei com você. As angústias, e vou te libertar. Essas são as promessas de Deus na sua palavra. E Daniel conhecia esse Deus. Você conhece o Deus que liberta? Você conhece o Deus que te tira da angústia? Talvez você está na angústia hoje. Saiba, se você dedicar a sua vida a Ele, consagrar a sua vida, Ele vai te libertar dessa angústia no nome de Jesus. Nós acreditamos nesse Deus, nós confiamos nesse Deus e fazemos menção do nome desse Deus. No capítulo 4, ele mostra, Daniel, o Deus que só Ele merece ser adorado, só Ele pode ser adorado. Nabucodonosor ficou tão poderoso e teve um sonho que ele era uma árvore tão grande e que debaixo dessa árvore abrigava os povos da terra, os animais da terra, tudo estava abrigado. E ele ficou tão orgulhoso disso que ele achou que ele era Deus. Eu sou um Deus. Ele queria ser adorado como Deus. E Daniel demonstra nesse capítulo que só existe um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus real. Sabe o que acontece com Nabucodonosor? Depois você lê com calma o capítulo 4. Ele vira um bicho, ele perde a sua consciência, e ele vai para o meio do mato, e ele começa as suas unhas crescer. O texto nos diz que como unhas de águia, porque ele deve ter ficado um bicho assustador. Ele começa os pelos crescerem e fica como penas de águia. Ele vira um bicho. E aqueles que querem se exaltar e acham que são deuses, com certeza vão ser humilhados como Nabucodonosor foi humilhado. O rei todo-poderoso, de repente ninguém nem mexia com ele, deixava ele lá no pasto. Vamos tomar conta aí, que ele endoidou. E ele não perdeu a consciência. E a palavra de Deus nos diz que em 7 tempos, ele ficou 7 tempos, a gente não sabe bem precisar isso, 7 tempos, talvez 7 meses, sei lá, 7 anos, ele ficou ali como um bicho. Sabe por quê? Porque ele achou que ele era Deus. Então Daniel estava querendo ali nos ensinar: olha, eu conheço a Deus, Ele é o único e verdadeiro Deus. Todas as pessoas que se exaltam serão humilhadas, mas aquele que se humilha e reconhece Ele como Deus será exaltado. Lá em 1 Samuel capítulo 2 versículo 7 diz o seguinte: o Senhor é que empobrece e enriquece, é o Senhor que abate e também exalta, é o Senhor que faz com que o mendigo se assente com os príncipes, e que príncipes sentem no lixo, porque é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Não pense você que qualquer pessoa orgulhosa que acha que é Deus, que Ele pode todas as coisas, que Ele faz, Ele manda e desmanda. Aquele que se exalta vai ser humilhado, porque o único e verdadeiro Deus é o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Ninguém pode tomar o lugar de Deus, ninguém pode ser Deus, porque só Ele é Deus. E Daniel, ele reconhece isso. Daniel tinha tantas qualidades, tinha tanto já poder ali no reino da Babilônia, mas ele reconhece, ele fala assim: ó gente, ensinando para o seu povo judeu, viu Nabucodonosor? Tanto poder, tanta glória, mandava e desmandava. Só que a hora que Deus falou: vira bicho,
virou bicho. Perde o seu poder todo, perdeu o seu poder todo. E um dia, ele reconheceu que Deus era Deus, Nabucodonosor, e ele voltou ao status de rei, só reconhecendo a Deus como verdadeiro Deus, é que nós voltamos ao status de príncipe na sua presença. Então reconheça Deus como Deus. Você conhece a Deus? Deus não aceita ninguém se coloque no lugar dele. Se você tem colocado o seu esposo como Deus, não vai dar certo. Sua esposa como Deus, não vai dar certo. Seu filho como Deus. Tem gente que põe o filho como Deus. Não posso mais ir na igreja, não posso mais fazer isso, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para... Tudo por conta do menino. O menino virou Deus. Misericórdia. Não faça isso em nome de Jesus, porque só existe um Deus poderoso e verdadeiro e que nós temos que honrá-lo. Trate com carinho as pessoas que você ama, respeite, tenha tempo para elas, mas em primeiro lugar é o nosso Deus. A Ele honra e glória e exaltação. No capítulo 5, Deus coloca Daniel coloca Deus como justo juiz, que vai julgar todas as coisas. Nós vemos que Beltesazar, ele fez uma festa para 1000 pessoas, um grande banquete. Ele faz aquela festa enorme, e ele se embebeda ali naquela festa, e de repente, ele fala o seguinte: vai lá, traz os vasos e utensílios que foram tirados do templo de Jerusalém, que eram usados para adorar a Deus, e ele põe ali para a adoração dos seus deuses, e derrama as suas bebidas, e começa a fazer orgia naquele local, e aparece uma mão escrevendo numa parede, e ele fica encabulado com aquilo. O que é isso? Qual o significado disso? Daquilo que está sendo escrito? E a sua mãe fala: olha, eu conheço um moço um homem que pode decifrar isso aí, é Daniel. Mandam chamar Daniel, e Daniel dá a tradução daquilo, que era Mene, que é o seguinte: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, cortou Deus o teu reino e o acabou. Ele brincou com Deus, e Deus é um justo juiz. Não brinque com Deus. Deus, Ele te ama, mas Ele é um justo juiz, Ele pune também, e não brinque com Ele de forma nenhuma. Beltesazar brincou com Deus, pegou os utensílios do templo para brincar com Deus, brincou com Deus. Tekel, pesaste, foste na balança e foste achado em falta. Deus foi pesando ele na balança, os pecados dele. Vou perdoar dessa vez, vou ter misericórdia dele. Pesou mais um pouquinho, não, vou ter misericórdia dele ainda. Aí chegou um momento que ele brincou demais. Deus falou: agora pesado fosse na balança, agora vem a punição sobre você. Acabou o seu reino, acabou o seu reino. E Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então foi decretado para ele a sentença dele: ó, acabou o seu reino, você brincou comigo, eu fui te balançando, fui pesando na balança. E é assim que às vezes a gente vai fazendo, a gente vai brincando com Deus. Deus é amor, Deus me ama, não vai acontecer nada comigo não tem problema não, e vai deixando. A hora que vem o juízo sobre a vida da gente, não é brincadeira. Então não brinque com Deus, cuidado com o que você brinca com Deus, porque Deus é um justo juiz. O que Daniel estava querendo mostrar para a gente, quando ele escreveu esse capítulo, ele estava dizendo: não brinca com Deus, não brinca com Deus, que vai chegar o momento. Povo de Israel, ele estava escrevendo para o seu povo, e hoje nós somos Israel de Deus. Ele estava querendo dizer exatamente: não brinca, leva Deus a sério, porque vai chegar um momento que Ele vai punir. Tem gente que vai ficando com os seus pecados escondidos,
aqueles pecados ocultos. Ah, mas Deus não está vendo. Deus é amor, ninguém está vendo, e continua com seus pecados ocultos. Um dia, Deus vai punir, porque Deus é um justo juiz. E nós precisamos levar Deus a sério. Se você tem pecado, arrependa do seu pecado, volta para Deus, não fica brincando com o seu pecado, porque uma hora pode vir a punição de Deus, e pode ser uma coisa muito séria sobre a sua vida. E para nós terminarmos, Daniel mostra no capítulo 6 um Deus que cuida da gente por toda a nossa vida. Um Deus que cuida na infância, na adolescência, na nossa juventude, na nossa vida de maturidade e na nossa velhice. Deus, Ele cuida. Quando aconteceu o capítulo 6, que foi Daniel lançado à cova dos leões, acredita-se que Daniel tinha acima de 80 anos. Alguns teólogos acreditam que ele tinha 82 anos. E eles armaram para Daniel. Quando Dario colocou 120 pessoas para governar no seu reino, e colocou 3 sobre eles, e entre eles era Daniel. E Daniel certamente estava destacando, ao ponto deles armarem, vão pegar Daniel na lei do seu Deus, porque eles pegaram a ficha de Daniel, ficha limpa, não tem jeito. Fazer o quê? Entregar ele como? Ele nunca roubou, nunca se corrompeu, nunca mentiu, nunca deu cheque sem fundo, está limpo, o cara está limpo, não tem jeito de pegar Daniel, não tem jeito de pegar Daniel, vão pegar na lei do seu Deus. Aí eles inventaram, viram que Daniel orava, falaram: olha, vamos pedir ao rei fazer um decreto, durante 30 dias ninguém pode, de forma nenhuma, pedir nada a ninguém, a não ser ao rei. O rei todo vaidoso, assina o decreto, mas Daniel continuou fazendo aquilo que ele fazia. 3 vezes por dia ele se ajoelhava em direção à cidade santa, e se consagrava ao Senhor. Consagrou na adolescência, na sua vida adulta e na sua velhice, mas também Deus cuidou na sua adolescência, cuidou na sua vida adulta e cuidou na sua velhice. Ele estava mostrando ali que Deus é o Deus que cuida e desbarata os nossos inimigos durante toda a nossa vida. Satanás pode se levantar contra a nossa vida na nossa adolescência, mas ele vai se levantar para cair. Ele pode se levantar na nossa vida adulta, mas ele vai se levantar e vai se levantar para cair. Pode se levantar na nossa velhice, mas ele vai se levantar e vai se levantar para cair, porque o Senhor vai fechar a boca do leão, o Senhor vai nos livrar dos nossos inimigos, assim como Ele livrou Daniel e cuidou de Daniel por toda a sua vida. Daniel conhecia a Deus, ele conhecia a Deus. Ele chega no final da sua vida, conta essa história e fala: olha, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus, um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que só Ele pode ser adorado, um Deus que é um justo juiz, um Deus que me livra dos meus inimigos, um Deus que tem cuidado de mim e vai cuidar até o último dia da minha vida. Pode se levantar, vou continuar fazendo aquilo que tem que fazer, que é adorando a esse Deus que é merecedor de todas as coisas. O que Deus quer da gente é exatamente, Deus deixou isso escrito e usou Daniel para que um dia nós pudéssemos ler capítulos tão maravilhosos quanto esse. Cada um deles dá milhões de mensagens, mas é bom a gente parar para pensar será que eu conheço a Deus de verdade? Você conhece a Deus? Você conhece a Deus de verdade? Nós precisamos parar para pensar, e vale a pena conhecer a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça, neste momento. Talvez você ainda não está com a sua vida totalmente consagrada a Deus.
Talvez algum desses aspectos que eu falei aqui nessa noite vier à sua mente e você pensou: eu preciso conhecer Deus melhor. Eu preciso conhecer a Deus melhor. E a gente tem que ser sincero, porque muitas partes da nossa vida, muitas vezes, a gente acha que conhece, mas não conhece Deus de verdade. E Daniel, ele mostrou isso. Talvez você tenha falado: Deus, eu estou sem sabedoria, eu não estou tido inteligência. Será que você está consagrando a sua vida a Deus? Que ele tem falta de sabedoria? Peça a Deus, consagre a sua vida ao Senhor. Assim como Deus deu para Daniel e seus amigos, pode te dar também. Talvez está faltando sabedoria no seu trabalho, na sua escola, na sua vida, no seu cotidiano. Está faltando inteligência e sabedoria. Deus é um Deus que revela os segredos, e Deus quer revelar tanta coisa para você. Deus quer antecipar tanta coisa. Às vezes você fica: o que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? Qual o caminho a tomar? Deus revelou para Daniel sempre o seu caminho, e Ele pode revelar para você. Talvez você esteja angustiado, você está vivendo um grande problema, você está se sentindo na fornalha, está difícil, o calor da vida, os problemas têm se avolumado. Você quer chamar o quarto homem para entrar na sua vida? Você quer viver isso, experimentar isso de verdade? Você não tem experimentado o Jesus que falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Jesus que estava lá, que era o quarto homem na fornalha, está aqui nessa noite e pode estar com você na sua vida e te libertar da sua angústia. Que bênção é ter Jesus junto com a gente. Tem momentos que Ele não dá, nós estamos tão atormentados, tão angustiados, que não dá nem para andar do lado de Jesus. Tem que pedir Ele para carregar a gente no colo. Me carrega no colo, Senhor, porque está pesado demais. Pula no colo de Jesus. Pula. Talvez você tenha adorado alguma coisa, não o único Deus. Talvez você se ache: eu sou apenas o máximo. Só o Senhor merece ser adorado. Tem pessoas que não ouvem ninguém, tem pessoas que não aceitam conselhos de ninguém. Eles se acham: eu me basto, eu me basto. Humilhe-se diante da potente mão de Deus, Ele ao seu tempo te exaltará. Deus é um justo juiz. Talvez exista alguma coisa que você precise nessa noite se arrepender e falar com o Senhor: Senhor, me perdoa. Até o dia de hoje eu brinquei com esse pecado, mas eu não quero chegar no ponto de Belzazar. Eu me arrependo hoje, e o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo o pecado. Talvez você não se sinta cuidado por Deus. Deus cuida dos seus. Deus cuida de quem se deixa cuidar, daqueles que se consagram na sua presença. E Ele quer cuidar da nossa vida, quer cuidar de tudo. Às vezes a gente, por experiência própria, muitas vezes no passado, e até muitas vezes hoje, a gente pede a Deus para cuidar de tantas áreas da nossa vida, mas tem algumas áreas que a gente fala: não, isso aqui eu mesmo cuido. Deixa Jesus cuidar de tudo.
Consagre. Deixa Ele cuidar dessa área que você tem segurado, em nome de Jesus. Passe a conhecer mais a Deus. O Deus de Daniel pode ser o teu Deus. O desejo de Deus, sabe o que é? É falar aquilo que Ele falou para Ezequiel. Ainda que Noé, Jó e Daniel, e citar o seu nome, estivesse no meio dessa cidade, eu livraria eles. Deus quer citar o seu nome. Ele quer se tornar conhecido, meu e seu. Se Deus falou o seu coração, em algum desses aspectos, eu queria te desafiar a você ficar em pé neste momento, em nome de Jesus, e falar: Senhor, eu entendi que essa palavra foi para mim. Eu entendi. Em nome de Jesus. Se Deus falou e você quer falar com Deus: Deus, eu quero te conhecer melhor. Está faltando essa área. Está faltando em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Se Deus falou o seu coração, você deve ficar em pé, em nome de Jesus. Daniel era determinado. Daniel era decidido. Daniel que sabia o que queria. O problema nosso é que às vezes a gente não sabe o que quer. Eu não sei se eu quero a bênção, se eu quero o cuidado, se eu quero que Deus realmente seja presente na minha vida. Eu fico nessa gangorra. Eu quero e eu tenho que pedir a Deus: Deus, eu quero te conhecer melhor. E para isso eu te desafio a ficar em pé, em nome de Jesus. Se não falta alguma coisa na sua vida, se não falta, amém, glória a Deus, que bom que você está abençoado em nome do Senhor. Mas se não, fique em pé em nome de Jesus, e nós vamos orar. Vamos pedir a Deus a bênção dele sobre a nossa vida. Coloque a mão no seu coração. Deus te conhece, Ele sabe que precisa ser mudado. Ele sabe o que você está falando aí dentro do seu coração agora. Senhor, é isso. Eu quero te conhecer melhor. Que bênção é conhecer a Deus. E nós vamos estar orando. Pai, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de te conhecer. Deus, nós queremos te conhecer cada dia mais. Nós queremos, Senhor, sentir a tua presença cada dia mais. Nós queremos chegar até o último dia da nossa vida nessa terra, Deus, sabendo que o Senhor tem andado conosco, que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, que o Senhor tem desbaratado os nossos inimigos, que o Senhor tem nos livrado das fornalhas, que o Senhor tem estado ao nosso lado. Senhor, o Senhor tem nos dado experiências reais a cada dia, ó Deus, e é bom isso na nossa vida. Isso aquieta o nosso coração. Muitas vezes nós ficamos tão ansiosos, é exatamente porque está faltando alguma coisa, está faltando uma consagração maior na tua presença. Então os teus servos, pessoas, Senhor, que tiveram a coragem de dizer: está faltando alguma coisa, e eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor os abençoe neste momento, que a cada dia eles possam te conhecer mais e melhor. Senhor, eu tenho certeza que assim como o Senhor abençoou a Daniel, o Senhor nos abençoa. O Senhor anda conosco, o Senhor nos encanta com a tua presença, o Senhor nos livra, porque só o Senhor é Deus, e só o Senhor merece toda a adoração. Um dia, Senhor, todos estarão perante a tua face e serão julgados, Senhor, e nós queremos estar de pé na tua presença. Ó Deus, muito obrigado por essas vidas, muito obrigado, porque eu sei, Senhor, que elas vão sair deste lugar diferentes, abençoadas. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém.